Olá, meu nome é Adriana. Eu sou aluna da Univesp, do Polo de Votuporanga, e vou iniciar apresentando a vocês os integrantes do nosso grupo do projeto integrador do primeiro semestre de 2020. São eles: Ana Cláudia dos Santos, Eduardo de Queiroz Pigari, Renata da Silva Freitas Grangieri, Viviane Cristina Boscolo e eu, Adriana Amara Boracini Santos. Nossa tutora é a Thaís Barbosa Passos e o tema do nosso projeto é Ensino de Juros Compostos aos alunos do ensino médio no contexto dos investimentos no mercado financeiro. Uma pesquisa recente do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, constatou o baixo rendimento dos alunos brasileiros em matemática, sendo que as médias da avaliação de 2015 foram maiores que as de 2018, quando a pesquisa foi realizada pela última vez. Analisamos alguns fatores para justificar o mau desempenho dos alunos, como a falta do uso habitual dos conteúdos matemáticos, conhecimento fragmentado, falta de contextualização dos conteúdos abordados no dia a dia dos alunos, que causam desinteresse, aversão, medo e, na idade adulta, pode acarretar o analfabetismo matemático. Constatamos ainda que a falta de conhecimento financeiro está enraizada na cultura brasileira, visto que a inadimplência atinge a maior parte dos brasileiros, como revelam algumas pesquisas atuais. E não são somente os jovens que estão nessa faixa etária. Em janeiro de 2019, mais de 62 milhões de consumidores foram negativados no Brasil. Em agosto de 2019, a maioria dos brasileiros inadimplentes tinha idade entre 41 e 50 anos, um total de 20% dos endividados. O objetivo é conseguir um equilíbrio entre conhecimentos escolares e vida financeira, e planejamentos para pequeno, médio e longo prazo, conduzindo o aluno a conhecer conceitos de áreas, como língua portuguesa, matemática, geografia, como leitura e interpretação de tabelas e gráficos, resolução de problemas envolvendo porcentagem, juros simples e compostos, investimentos financeiros, coleta de dados socioeconômicos familiares. A metodologia adotada constitui pesquisas bibliográficas, pois devido à pandemia de Covid-19 estamos impossibilitados para as atividades de campo. Foram realizadas pesquisas bibliográficas direcionadas à contextualização da matemática, buscando embasamento para a aplicação de conceitos como porcentagem, juros simples e compostos, progressões aritméticas e geométricas, na dinâmica de alguns investimentos financeiros, especialmente em títulos públicos. Com todos os dados teóricos captados, elaborou-se um plano de aula condizente com os dados bibliográficos e um questionário para possíveis práticas futuras. Os resultados do protótipo inicial foram embasados nas habilidades da BNCC. Para isso, se faz necessário recordar conceitos de juros simples e compostos e análise de gráficos, reconhecer conceito de título dentro do funcionamento básico do mercado financeiro, identificar critérios de rentabilidade e temporalidade, e desenvolver habilidades nos alunos para instruir e conscientizar a família para traçar objetivos para o futuro, seja este de pequeno, médio ou longo prazo. Bom, os nossos resultados obtidos, eles foram exclusivamente teóricos, consistindo de um levantamento bibliográfico e coleta de dados conceituais a respeito de conhecimentos matemáticos envolvidos em alguns dos investimentos de mercado de capitais compatíveis para entendimento em alunos do ensino médio, certo? E não foi possível a obtenção de dados empíricos, tendo em vista o fechamento das escolas para as aulas presenciais ocasionado pela pandemia de Covid-19. Bom,
Dentre os conceitos matemáticos mais presentes em investimento de capitais, no mercado de capitais, dentre os mais presentes, pode-se mencionar o conceito de porcentagem e uma aplicação direta dele no conceito de juros. O que seria uma porcentagem? Porcentagem nada mais é do que a razão que expressa uma parte sobre um todo. E sua aplicação nos juros se dá pela incidência perante o capital inicial ou um capital em um dado período. E a taxa de juros ela tem relação direta com o que se denomina capitalização. Capitalização nada mais é que o desenvolvimento de um certo capital investido no decorrer do tempo. A capitalização por si ela pode ser dividida em capitalização simples e composta. E qual é a diferença das duas? A capitalização simples é onde ocorre a incidência de juros simples, ou seja, ao final de cada período de aplicação, é incidida uma certa taxa de juros sobre o capital inicial. Dessa maneira, o desenvolvimento do capital acumulado ocorre em progressão aritmética e, em termos gráficos, esse desenvolvimento ocorre também de forma linear. Bom, e os juros e a capitalização composta? Nesse caso, ela é relacionada com a aplicação de juros compostos, onde a taxa de juros ela é aplicada sempre sobre o capital acumulado até o final do período anterior. E dessa maneira se desenvolve em progressão geométrica e graficamente, especificamente quanto ao conteúdo envolvendo juros compostos, a contextualização utilizando o mercado de capitais pode ser abordada. Nesse ponto, deve-se introduzir ao aluno os conceitos diretamente envolvidos tanto na evolução do capital investido, se eles evoluem em renda fixa ou em renda variável, os riscos atrelados a esses tipos de investimentos e os perfis de consumidor mais compatíveis. Além disso, é importante apontar quais fatores podem causar depreciação do valor investido. Títulos públicos federais foram coletados como exemplos na elaboração do plano de aula. E por quê? Porque eles são considerados os títulos de menor risco disponíveis no mercado. Em pesquisa efetuada no site do Tesouro Direto, em 22 de junho de 2020, foram coletados como exemplo os títulos de renda fixa, denominados de pré-fixados, nos quais é conhecida exatamente a rentabilidade no momento da compra, e alguns títulos de renda variável, denominados de pós-fixados, nos quais a rentabilidade está atrelada ou à taxa de inflação ou à taxa básica de juros da economia brasileira. Para auxílio da fixação do conteúdo abordado, o plano de aula contém exemplo do uso de ferramentas de matemática financeira na análise da rentabilidade de título pré-fixado. Nesse exemplo, o professor deve indicar aos alunos sobre a necessidade de adequação das unidades temporais para que haja homogeneidade. Por exemplo, a conversão temporal de taxas de juros para adequar a unidade temporal do prazo até o vencimento, atentando sempre que a conversão esteja de acordo com o tipo de capitalização utilizada. Com a adequação temporal, o próximo passo é calcular o capital resgatado ao final do período e, nesse sentido, avaliar o rendimento nominal obtido. E a partir do levantamento realizado, foi elaborado um plano de aula com o intuito de auxiliar estudantes de ensino médio em sua educação financeira. No entanto, o plano não foi aplicado até o momento, devido à necessidade de distanciamento social por causa da pandemia provocada pelo Covid-19. O nosso plano de aula está inserido na disciplina de matemática, com o tema Juros Compostos no contexto dos investimentos no mercado financeiro. O tema é proposto para 2 aulas de 50 minutos para estudantes da 3ª série do ensino médio, com o objetivo de aplicar conhecimentos matemáticos a questões econômicas, desenvolvendo habilidades para a educação financeira. A aula teria início com o levantamento de conhecimentos prévios, em que o professor poderia identificar os conhecimentos dos alunos sobre o tema abordado. Na sequência, seria feita uma problematização com questões financeiras do cotidiano, que fizessem sentido à vida do aluno. A problematização seria seguida de uma ampliação dos conhecimentos já adquiridos, promovendo a definição de alguns conceitos matemáticos, como os que mencionamos nos resultados, além da análise de tabelas e gráficos.
Estabelecidos os conceitos e as relações necessárias, propõe-se a realização de exercícios em grupo. Primeiramente, seria desenvolvido o exercício que apresentamos como exemplo. Depois, os alunos seriam desafiados a resolver outro exercício similar. Ao final da aula, os estudantes receberiam um questionário socioeconômico para ser respondido em casa junto aos familiares. Esse questionário seria objeto de análise na aula seguinte, por meio do qual os alunos obteriam dados para analisar seu perfil de investidor e aprofundar os conhecimentos em aplicações financeiras. Com este trabalho, foi possível observar que os conhecimentos escolares relacionados à disciplina de matemática, quando trabalhados de uma maneira contextualizada, envolvendo os estudantes em situações problema reais que façam sentido para a sua vida e tornando esse aluno protagonista, podem levar a uma educação financeira, tanto para o aluno como para os seus familiares.